Imagina um lugar onde crianças eram forjadas como armas, onde o sussurro da fraqueza era abafado pelo estrondo dos escudos. Esparta não foi só uma cidade. Foi um experimento radical, um pesadelo dourado que desafia até hoje o que achamos sobre poder, liberdade e loucura. Mas segura esse susto aí, porque a história que você conhece é só a ponta do iceberg. Olha só, como uma civilização que criou os guerreiros mais letais da história afundou no próprio veneno. Porque um povo que venerava a honra deixou um rastro de traições, medo e segredos podres. Ah, e tem mais. Você realmente acha que os 300 de Termópilas foram heróis ou reféns de um sistema tão cruel quanto as lanças persas? Aqui vai um spoiler quente. Esparta tinha um coração de pedra, e ele estava rachanado desde o início. Quer descobrir como o mito nasceu, cresceu e quase destruiu a si mesmo? Não pisca, porque essa jornada vai te fazer questionar até onde a loucura humana pode ir em nome da glória. Porém, antes que você pense que sabe o final, lembra daquele segredo sujo que ninguém conta nos livros? Pois é, ele está prestes a vir à tona. E não é sobre o tal do This is Sparta. Mas vamos começar do começo. Como um bando de pastores endurecidos pelo vento se transformou na máquina de guerra mais temida do mundo antigo? Ah, essa parte é onde os deuses riem e o sangue começa a escorrer. Antes de continuarmos a história, já se inscreve e deixa o like, pois garanto que vai gostar dos próximos vídeos. Capítulo 1. A origem. Quando os deuses sussurravam nos vales do Eurotas. Era uma vez um povo que nasceu mordido por lobos. Não é lenda. Os espartanos surgiram de um vale escondido entre montanhas tão duras que até os deuses hesitavam em escalá-las. Mas como diabos um punhado de pastores endurecidos pelo vento e pela fome virou a máquina de guerra mais aterrorizante da Grécia? Aqui vai o pulo do gato. Eles não escolheram a guerra os escolheu. Encurralados entre inimigos e terras áridas, Esparta brotou como um espinheiro, feroz, retorcido, cheio de dor. Mas olha a ironia, queriam segurança e acabaram criando um monstro que devorava até seus próprios filhos. Ah, e tem um detalhe sanguinolento que ninguém conta. Antes de serem guerreiros, eram sobreviventes. E sobrevivência, meu amigo, não tem honra, só facas afiadas e noites sem lua. Mas calma, porque aí chegou um homem e decidiu que sobreviver não era suficiente. Ele queria perfeição. E o nome dele? Bem, você já deve ter ouvido sussurros dele nas sombras da história. Mas como transformar carne e osso em aço? A resposta veio com leis tão frias que até o rio Eurotas congelou de medo. E é aí que a história fica quente. Quer descobrir como um visionário enlouquecido moldou uma nação? Licurgo e a Lei de Ferro, quando a utopia virou uma jaula de espíritos. Pensa num cara que entrou na sala da história e apagou todas as luzes para acender um fogo que queimaria por séculos. Licurgo não era só um legislador. Era um arquiteto de pesadelos dourados, um alquimista que tentou transformar sangue humano em metal invencível. Dizem que ele viajou o mundo em busca de respostas, mas o que trouxe de volta não foi sabedoria. Foi um manual de como esmagar a alma. Primeiro veio Agogé. Crianças arrancadas do colo das mães aos 7 anos, jogadas em barracos de pedra onde o choro era proibido. Imagine meninos aprendendo a roubar para comer, não por maldade, mas para treinar a astúcia. Se fossem pegos, a surra era dada, não pelo roubo, mas por serem pegos. Era um jogo perverso, onde só os mais cruéis viravam heróis. E as mulheres? Ah, elas eram escultoras de guerreiros, treinadas para dançar com espadas e cantar hinos de sangue. Licurgo deu a elas poder, mas só para que parissem soldados. Amor, fraqueza, carinho, veneno. Até os casamentos eram rituais frios. O noivo roubava a noite da noiva só para voltar aos quartéis antes do amanhecer. Romântico, né? Mas o golpe de mestre foi abolir o ouro. Sim, Esparta usava barras de ferro como moeda, pesadas e inúteis para comerciar. A ideia era matar a ganância, mas o que nasceu foi um mercado negro de traições, onde até os reis sussurravam acordos nas sombras. A ironia? Queriam eliminar a corrupção e criaram uma teia de mentiras pior que a de qualquer outro reino. E aqui está o segredo que ninguém conta. Licurgo não era um herói. Era um fanático que acreditava que só o sofrimento purificava. Suas leis não foram aceitas. Foram impostas com um sorriso de loucura. Dizem que, ao final, ele fez os espartanos jurar que nada mudariam até seu retorno, e então desapareceu para sempre. Fugiu,
Foi devorado por suas próprias regras? Ou será que os deuses o puniram por brincar de ser divindade? Mas e aí, deu certo? Por fora, Esparta virou uma estátua de mármore, linda, imponente, indestrutível. Por dentro, porém, era um vespeiro, porque até os iguais tinham donos, e a tal harmonia escondia ódios tão profundos que até o rio Eurotas evitava passar pela cidade à noite. Quer saber quem realmente mandava nesse teatro de sombras? A resposta vai te fazer duvidar de tudo que achou que sabia. Os Omoioi, o mito da igualdade que ninguém olhava de frente. Eles se chamavam Omoioi, os semelhantes, os iguais. Soa bonito, não? Uma sociedade onde todos compartilhavam terras, votavam nas assembleias e vestiam trapos simples para evitar vaidade. Mas espere. Algo aqui não cheira bem. Por trás desse teatro de harmonia, havia uma pergunta que os espartanos sussurravam só nas noites mais escuras. Iguais em quê? A verdade é que a elite espartana era como um lago congelado, liso por cima, mas cheio de rachaduras por baixo. Os Omoioi tinham terras, sim, mas distribuídas de um jeito que deixava uns com colheitas fartas e outros com poeira. E as assembleias? Decidiam menos que um sopro no vento, pois o poder real estava nas mãos dos éforos e dos reis, figuras intocáveis que ditavam o ritmo da dança. E as roupas simples? Era só fachada. Enquanto a plebe vestia linho áspero, a nobreza escondia mantos finos sob capas gastas, e seus banquetes, proibidos por lei, aconteciam em porões, regados a vinho importado e carne de javali. A hipocrisia era tão densa que dava para cortar com uma espada. Mas o pior não era a mentira. Era o silêncio. Ninguém ousava falar da farsa, porque questionar a igualdade era trair Esparta. E traidores, bem, você já sabe o destino deles. E assim, enquanto os Omoioi encenavam seu balé de unidade, um outro grupo assistia de longe, os Ilotas, escravizados, humilhados, mas numerosos como grãos de areia. E a pergunta que ninguém queria fazer era simples: quanto tempo até que a areia virasse tempestade? A Batalha de Termópilas, o dia em que o mito enfrentou o gume da realidade. Termópilas. O nome ecoa como um hino à coragem, mas esconde um labirinto de verdades incômodas. Sim, 300 espartanos lutaram até a morte contra um mar de persas, mas a história que você conhece é um retrato pintado com sangue e propaganda. Porque enquanto os espartanos entravam para a lenda, outros 7.000 gregos, tebanos, tespianos, locrianos, foram apagados da narrativa, como sombras num palco iluminado só para os heróis. Os espartanos sabiam que a batalha era suicida. Leônidas, o rei guerreiro, marchou não por glória, mas por obrigação. Uma profecia dizia que Esparta só sobreviveria se um de seus reis tombasse em combate. E assim, a morte virou cálculo político. Os soldados, peças num jogo de xadrez divino, onde até o sacrifício tinha dono. Mas e os persas? Dário, o rei dos reis, não era um vilão de conto. Seu exército, multicorrido e caótico, refletia um império que absorvia culturas, não as esmagava. Enquanto Esparta paralisava no próprio rigor, os persas avançavam como um rio, flexíveis, adaptáveis. A ironia? O choque entre os dois revelou que a disciplina espartana, tão venerada, era também sua prisão. E aquele famoso "venha buscá-las" que Leônidas gritou aos persas, provavelmente nunca aconteceu. A frase foi inventada séculos depois, quando Esparta já era só um fantasma e precisava de mitos para se manter relevante. A verdadeira despedida dos 300 foi silenciosa, um último suspiro antes que a areia cobrisse seus corpos e a propaganda os transformasse em o século de ouro, quando o poder virava uma gaiola dourada. Esparta no auge era como um leão adormecido sobre um tesouro, majestoso, mas paralisado pelo próprio peso. Após décadas de guerras, ela reinava sobre a Grécia com mão de ferro, ditando quem subia ou caía. Seus aliados? Mais reféns que parceiros. A Liga do Peloponeso não era uma aliança, era um cativeiro disfarçado de irmandade, onde cidades como Corinto e Atenas dançavam ao som das espadas espartanas. Mas o que sustentava esse império? Não era apenas exércitos, era o medo. Medo dos ilotas, medo dos inimigos externos, medo até dos próprios cidadãos. Esparta vivia num estado de guerra eterna, porque a paz para eles era um veneno. Sem conflito não havia razão para tanta disciplina, tanta crueldade. E assim, o auge se tornou uma armadilha. Quanto mais dominavam, mais precisavam dominar, num ciclo que consumia até os ossos da sociedade. Aqui está a ironia que ninguém viu. Enquanto Atenas investia em filosofia e arte, Esparta congelou no tempo. Suas ruas não tinham poetas, só soldados.
Seus templos não celebravam deuses, só a própria glória. Até a economia, dependente dos zilotas, era uma bomba relógio. O ouro que brilhava no topo era na verdade um espelho. Refletia poder, mas escondia as rachaduras. E os espartanos? Eles sabiam. Nas noites de festim, secretas é claro, os generais bebiam vinho amargo e sussurravam sobre colheitas minguadas, filhos mortos em batalhas inúteis e um povo que já não acreditava nos próprios mitos. A grandeza, afinal, era um fardo que ninguém sabia como carregar. Mas o que acontece quando o medo que sustenta um império se volta contra ele? Enquanto Esparta olhava para o horizonte, buscando novos inimigos, uma ameaça crescia dentro de casa, silenciosa, numerosa e faminta por vingança. Os ilotas não eram mais sombras, eram uma tempestade prestes a engolir os... Os ilotas, o pesadelo que Esparta criou e nunca conseguiu despertar. Os ilotas eram o segredo mais sujo de Esparta, a coluna vertebral de um império construído sobre corpos acorrentados. Enquanto os espartanos treinavam para a guerra, eram eles quem plantava o trigo, forjava as armas e carregava os mortos. Uma ironia cruel. A cidade que se orgulhava de autossuficiência dependia inteiramente de quem tratava como lixo. Mas os ilotas não eram apenas escravos, eram um povo conquistado, lembrados diariamente de que sua existência só valia pelo suor. Esparta os humilhava em rituais públicos, bêbados de medo. A Cripteia, uma força secreta de jovens espartanos, caçava ilotas à noite como animais, numa prática que misturava treinamento e terrorismo de Estado. E assim, a violência virou rotina, como chuva ácida corroendo as fundações morais da cidade. O problema é que um povo oprimido é como areia movediça. Quanto mais você pisa, mais ele te engole. Revoltas explodiam como fogo em palha seca. Em 464 Torso, um terremoto destruiu Esparta, e os ilotas, vendo a chance, ergueram-se em rebelião. Por 2 anos, sitiaram a cidade, provando que o gigante de bronze tinha pés de barro. E aqui está a verdade que Esparta nunca admitiu. O maior medo deles não eram os persas ou atenienses, era o espelho. Os ilotas mostravam a eles o que Esparta poderia ter sido sem as correntes de Licurgo. Frágil, vulnerável, humana. Por isso a violência era tão desesperada. Era o pânico de quem sabe que um dia a dívida será cobrada. Mas o pesadelo não parou aí. Enquanto Esparta gastava suas forças esmagando rebeliões, um novo inimigo surgia no horizonte. Não um império distante, mas um vizinho que aprendera todos os seus truques. Quando Tebas ergueu a lança, não foi só uma batalha que começou. Foi o fim de uma era. Leuctra, o dia em que o mito desmoronou como um castelo de areia. Esparta sempre acreditou que seu exército era invencível, até que em 371 a.C., Tebas lhe deu um não escrito com sangue e ferro. A Batalha de Leuctra não foi só uma derrota, foi um terremoto político. Pela primeira vez, a falange espartana, símbolo de ordem imbatível, foi despedaçada por táticas que desafiavam tudo o que ela conhecia. O general tebano Epaminondas não jogou o jogo de Esparta, ele reinventou as regras. Enquanto os espartanos avançavam em linha reta, como máquinas, Tebas atacou em ângulo, concentrando força num ponto fraco. E o golpe de misericórdia? A banda sagrada de Tebas, 150 pares de guerreiros ligados por amor e lealdade, algo que Esparta, com seu culto ao frio racional, jamais entenderia. Mas a verdadeira ferida foi psicológica. Dos 700 homoioi que marcharam para Leuctra, 400 morreram. Para uma sociedade que dependia de poucos cidadãos soldados, foi um golpe no coração. E aí está a ironia. Esparta, que tanto desprezava a fraqueza dos sentimentos, foi derrotada por um exército que lutava por algo mais poderoso que a disciplina, paixão. Ah, e tem um detalhe que os vencedores esconderam. Epaminondas não queria destruir Esparta. Queria humilhá-la, provar que seu modelo era obsoleto. E conseguiu. Após Leuctra, as cidades gregas que antes tremiam diante do nome Esparta começaram a rir. O leão, afinal, era um gato sem garras. Mas a queda não parou aí. Esparta, ferida, tentou se agarrar ao passado como um náufrago a um barco furado. Proibiram mudanças, perseguiram inovadores e culparam os deuses. Enquanto isso, o mundo seguia em frente. Macedônia ascendia, Roma engatinhava. Como um fantasma que insiste em assombrar, Esparta resistia. Mas você sabe o que acontece com quem vive de fantasmas, não é? O declínio, quando o leão virou fantoche de impérios. Depois de Leuctra, Esparta se tornou uma sombra que insistia em fingir que ainda era corpo. Enquanto o mundo grego se transformava, ela agarrava-se ao passado como uma criança a um cobertor rasgado.
Os macedônios, liderados por Filipe Seguro, riam da rigidez espartana. Vocês treinam para guerras do século passado. E estavam certos. Quando Alexandre o Grande partiu para conquistar a Pérsia, Esparta ficou para trás. Não por escolha, mas por irrelevância. Seus soldados, outrora lendários, viraram figurantes numa peça que já não tinha plateia. Até os persas, que um dia tremeram com o nome Esparta, agora a ignoravam. A ironia? O mundo que ela ajudara a moldar, agora a engolia sem pestanejar. Mas o golpe final veio de Roma. Em 146 os romanos esmagaram a Grécia e, num gesto quase piedoso, pouparam Esparta, como se poupassem um animal velho e doente. A cidade virou uma relíquia, mantida viva não por sua força, mas pela nostalgia alheia. Seus guerreiros, antes temidos, agora desfilavam para deleite de senadores romanos bêbados de vinho e curiosidade. E aqui está o segredo mais triste. Esparta aceitou. Elite após elite trocou a honra por migalhas de poder. Reis espartanos viraram marionetes de generais romanos, e as leis de Licurgo, outrora sagradas, viraram piadas em banquetes. O fogo que um dia queimara no coração da cidade agora era uma brasa morta, soprada apenas pelo vento da vergonha. Mas nem mesmo como fantoche Esparta encontrou paz. Séculos depois, um novo império, feito de mármore e propaganda, a transformaria em produto. Porque até os mortos podem ser explorados, e Roma sabia disso melhor que ninguém. Quer ver como o mito guerreiro virou souvenir para turistas? A Esparta romana, quando a lenda virou cenário de teatro. Roma não destruiu Esparta. Em vez disso, a aprisionou em âmbar, transformando-a num museu vivo para saciar a curiosidade de imperadores e filósofos. No século Gozaçó, a cidade que um dia desafia impérios virou atração turística. Jovens espartanos encenavam batalhas falsas para deleite de visitantes, e as leis de Licurgo eram recitadas como poemas em festivais patrocinados por senadores romanos. Os romanos admiravam Esparta como se admira um animal extinto, com nostalgia e um toque de condescendência. Eles compravam relíquias espartanas, muitas falsificadas, e ouviam histórias exageradas sobre Termópilas, enquanto ignoravam o presente decadente da cidade. Até os ilotas, agora libertos, trabalhavam como guias, contando versões romantizadas de sua própria escravidão. Mas o golpe mais cruel estava na política. Esparta mantinha reis e assembleias, mas eram fantoches de Roma. Os éforos, outrora guardiões da lei, agora aprovavam decretos escritos em latim. Agogê, o treinamento brutal, virou espetáculo. Adolescentes espartanos corriam nu em provas encenadas, enquanto nobres romanos riam e jogavam moedas. E a elite espartana aproveitou-se do mito. Vendiam genealogias falsas, inventavam rituais ancestrais e até construíam templos novos com inscrições antigas. Esparta, que um dia desprezara mentiras, agora mentia para sobreviver. Não como potência, mas como curiosidade histórica. Mas o mito espartano não morreria ali. Séculos depois ele ressurgiria, não em escudos ou espadas, mas em telas de cinema e páginas de quadrinhos. Quando Hollywood colocou uma capa vermelha em Leônidas, o mundo aplaudiu. Mas você sabe o que acontece quando a história vira entretenimento, não é? Alguns segredos nunca sobrevivem aos holofotes. Mitos modernos. Quando Esparta ressuscitou em pixels e telas. Esparta morreu 2 vezes. Uma como cidade, outra como história. Mas Hollywood e os games a trouxeram de volta. Não como ela foi, mas como queremos que ela fosse. Em 300, os espartanos ganharam capas vermelhas, abdômenes definidos e frases de efeito que fariam Licurgo rolar no túmulo. O resultado, um mito repaginado, onde sangue virou efeito especial e complexidade virou clichê. Os quadrinhos, filmes e até animes transformaram Esparta num playground de masculinidade tóxica e heroísmo vazio. Leônidas virou um super-herói sem fraquezas. Os ilotas foram apagados da narrativa e a Agogê, um sistema de tortura institucionalizada, virou treinamento inspirador. A ironia: quanto mais Esparta virava entretenimento, mais a Esparta real era soterrada sob camadas de distorção. Mas não culpe apenas os roteiristas. Nós, o público, compramos o produto. Queremos guerreiros imbatíveis, não homens assombrados pelo medo de falhar. Preferimos heróis simplistas a líderes complexos que tropeçam em suas próprias contradições. Esparta, afinal, virou um espelho, reflete nossas fantasias de poder, controle e glória sem consequências. E o pior, até a academia caiu na armadilha. Universidades usam 300 para ensinar história, e políticos citam Esparta como modelo de disciplina, ignorando o custo humano. O mito agora é mais rentável que a verdade. E a verdade, bem,
ela não vende ingressos. Mas enquanto o mito brilha, arqueólogos escavam o solo do Eurotas em busca de respostas. Porque, por trás das telas e dos quadrinhos, a Terra ainda guarda segredos. O que restou de Esparta, além de ossos e lendas? E será que um dia descobriremos quem eles realmente eram? Ou vamos preferir continuar mentindo para nós mesmos? Segredos sob a Terra. O que a arqueologia não conta sobre Esparta. Sob o solo do Eurotas, há mais perguntas que respostas. Arqueólogos escavam há séculos, mas Esparta resiste. Seus templos estão despedaçados, suas tumbas foram saqueadas e até os ossos parecem sussurrar meias-verdades. Por quê? Porque os próprios espartanos apagaram sua história. Enquanto Atenas esculpia mármores e escrevia tragédias, Esparta proibia monumentos, como se temesse que a memória fosse uma fraqueza. Algumas descobertas, porém, são inquietantes. Em 2020, um túmulo próximo ao rio revelou esqueletos de crianças com marcas de violência ritualística, talvez vítimas da agogé. Em outro sítio, tabuinhas de argila trazem inscrições cifradas, ainda não decifradas, que podem revelar os diários secretos de Ilotas. E os templos de Ártemis? Suas fundações sugerem que eram maiores que o Pártenon. Mas por que ninguém os reconstruiu? Aqui está o paradoxo. Esparta, obcecada por controle, perdeu o controle de sua própria narrativa. Quase tudo que sabemos vem de inimigos, atenienses que a odiavam, romanos que a romantizaram. Até hoje, arqueólogos debatem se a Cripteia era real ou mito, se as mulheres eram poderosas ou prisioneiras, se Leônidas era herói ou fanático. E a tecnologia moderna? Ela ajuda, mas não desvenda tudo. Tomógrafos encontraram câmaras ocultas sob o teatro espartano, mas estão seladas há milênios. Satélites mapeiam o vale, mas o solo teima em guardar seus segredos. É como se a Terra dissesse, algumas verdades não estão prontas para nascer. Enquanto isso, o legado de Esparta persiste, não em estátuas ou espadas, mas em ideias. Porque uma civilização que morre duas vezes, na realidade e na memória, pode renascer como fantasma ideológico. O que Esparta nos ensina sobre sacrifício, liberdade e o preço da utopia? E o mais importante, por que insistimos em repetir seus erros? O legado, quando a utopia virou alerta. Esparta não morreu. Ela ecoa em cada discurso que glorifica sacrifício em nome do bem maior, em cada sistema que prefere controle à compaixão, em cada herói de ficção que repete, voltaremos trazendo nosso escudo ou sobre ele. Seu legado não está no mármore, mas nas ideias que, como vírus, se infiltram em governos, escolas e até em nossas ambições pessoais. A grande lição espartana não é sobre guerra, é sobre o preço da perfeição. Quanto vale uma sociedade que troca infâncias por soldados, amor por disciplina, verdade por mitos? E o mais assustador, por que ainda romanticizamos isso? Esparraga-se hoje em ideologias que idolatram força bruta, em líderes que vendem ditaduras como eficiência e em culturas que glorificam sofrimento como virtude. Mas há esperança, porque conhecer a história real de Esparta é ganhar um antídoto. Toda vez que alguém citar seus valores, como exemplo, você saberá a verdade. Que glória sem humanidade é um castelo de mentiras e que até os mais fortes impérios desmoronam quando confundem poder com grandeza. E assim, encerramos nossa jornada por Esparta, não com respostas, mas com perguntas que queimam. E aí, viajante do tempo, o que você leva dessa história? A verdade é que civilizações caem, mas ideias podem ser eternas. Cabe a nós decidir quais merecem viver. Obrigado por embarcar nessa expedição. Se você chegou até aqui, já é um espartano da curiosidade, e é isso que mantém a história viva. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu comentário. Qual capítulo te chocou mais? E será que algum dia escaparemos do fascínio por utopias sangrentas? Fiquem ligados, porque a próxima civilização que vamos explorar também tem segredos que vão fazer seu queixo cair.